Olá, boa noite. Nós somos do canal Últimos Remanescentes e hoje, dia 24 de julho de 2021, estaremos apresentando o tema Alerta para os Adventistas do Sétimo Dia. Mas, amigos, não esqueçam de dar seu like, inscrever-se, fazer seu comentário e compartilhar. Com a palavra, o irmão João Carlos. Saudamos os nossos amados, desejando que o nosso Pai Celestial vos abençoe em abundância. Conforme anunciado, então, o programa de hoje, alerta para os adventistas do sétimo dia. Nós trabalharemos alguns minutos agora com o livro Eventos Finais da Literatura da própria Igreja Adventista, livro tido entre os que são compilados de Ellen White, a pessoa que foi inspirada, e mais que isso, foi profetisa no meio acadêmico adventista. E continua sendo até os dias de hoje. Então, começaremos na página 43 desse livro. Eu estou com a edição ano 2010. Então, essa edição está na página 43 do livro Eventos Finais. Lá diz assim, em outras palavras, resumindo: E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia, que tivestes grande luz e privilégios, que subiste até os céus, no entanto, serás abatida até os infernos. Pensa, é forte isso, não é? Pois bem, um pouco adiante, na página 53, essa profetisa do Senhor, Ellen White, ela fala o seguinte: nas balanças do santuário celestial, a Igreja Adventista será pesada. E no finalzinho dessa citação ela diz: e será culpada, e essa culpa será lançada ao lado, no nome da igreja, ou seja, na igreja. Muito bem, amados. Ainda na página 214, lá está escrito também com relação aos anciãos da igreja. Quem são os anciãos? Os anciãos são aquelas pessoas da liderança das igrejas adventistas que ocupam o lugar logo a seguir ao do pastor. Então, não são pouca coisa essas pessoas, em termos de oficialidade. Então, lá diz assim, que o santuário de Deus será a primeira a sentir os golpes da ira. Ou seja, o assunto ali é dentro das 7 pragas, e esse assunto está na 5ª praga, as pragas de Apocalipse 16. Então, é outra citação muito forte. Imagina os anciãos. Claro que não é todos, mas pela hermenêutica, a interpretação correta, se conclui com segurança, está falando dos anciãos, se conclui que é a maioria. A maioria, então, serão atingidos pelas pragas. Mesmo guardando o sábado, que é correto, a guarda do sábado, reconhecemos, mas alguém poderia dizer: mas como assim o sábado é o selo de Deus e como é que não foram protegidos das pragas? Olha, irmãos, isso é um assunto para se pensar, porque os judeus também guardavam o sábado e se perderam, a maioria deles.
tanto antes como nos dias de Jesus e mesmo depois. Então é um assunto para meditarmos, para refletirmos. E acontece que são mais 9, são 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos que nós seremos julgados pelos 10 mandamentos. É uma espécie de código penal da Bíblia. Muito bem. Uma página anterior, na página 213, lá também aparece uma outra citação interessante. Lá diz que os membros da Igreja Adventista, eles não devem se ater à explicação de pastores. Eles devem conferir na Bíblia. E isso é confirmado também no livro Testemunho para Ministros, página 155. Ou seja, ao ouvirem uma explicação bíblica, eles devem conferir. Não deve ficar só na explicação seja qual for a pessoa, pastor, ou teólogo, ou professor de teologia. Não interessa. Ele tem que examinar a Bíblia por si mesmo. Por si mesmo. Então, amados, voltando ainda atrás um pouquinho na página 43 que nós citamos no início, lá diz que a presença do Senhor não está na igreja, porque a igreja se encontra nas condições de laodiceana. Laodiceana é porque a igreja é morna, ou seja, ela não é quente nem fria, como diz o gaúcho, ela não cheira e não fede, desculpando a crueza da palavra. Essa palavra Laodiceia está registrada nas 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 3, e Adventista foi identificado por essa irmã profetisa como sendo a igreja de Laodiceia. E lá diz que é morna, ou seja, não é uma coisa nem outra, não é quente nem fria, é morna. Então, amados, essas advertências, sinceramente, eu fico preocupado. Porque a igreja adventista, nem uma igreja foi tão privilegiada como ela. Teve tanta luz. Ela é depositária de todos os escritos dessa irmã profetisa. São mais de 100 mil páginas, imagine. A coleção toda dá em torno de 55 volumes. E ela mesma, essa irmã, então, fora de qualquer suspeita, porque ela é a profetisa da igreja, fala essas coisas que são reais. Eu acredito que ela falou inspiradamente. Muito bem. Então, amados, essa é a trajetória do povo do Advento. Mas alguém também poderia questionar, mas eles guardam os mandamentos, os adventistas guardam os mandamentos de Deus? Bom, o jovem rico, aquele da Bíblia, aquele que interpelou Jesus, lembra? É conhecido, está nos evangelhos. Ele também, aparentemente, ele guardava os mandamentos, assim como os demais judeus. Pelo menos os religiosos, não os hipócritas. E ele interpelou Jesus e perguntou para Jesus: mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você conhece a passagem. E Jesus já iniciou cortando ele: olha, não me chama de bom, bom só existe um, que é o meu Pai que está nos céus. Nem Jesus se achou bom, porque ele estava com a nossa natureza pecaminosa, embora ele não pecasse. E aí Jesus respondeu ele após dizer isso: olha,
guarda os mandamentos de Deus, do Pai. Aí ele perguntou quais. Aí Jesus começou a citar. Honra pai e mãe, não matarás, não roubarás, não mentir, não adulterarás. E ele interceptou Jesus e disse, olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Como quem diz, nem precisa falar o resto que eu guardo todos. Aí o que Jesus falou para ele? Olha, uma coisa te falta. Você vende teus bens e dê aos pobres, vem e segue-me. E aí a Bíblia finaliza dizendo que ele saiu triste. Não aceitou o convite de Jesus porque ele era muito rico. A Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades. Então, amados, o primeiro problema identificado seria isso. Eu posso até dizer que guardo os mandamentos e aparentemente posso até guardá-los, mas se eu não tiver amor a Deus e, em segundo lugar, amor ao próximo, na realidade eu não estou guardando. Posso estar guardando na letra fria da lei, mas não em realidade. E no segundo mandamento, que é um dos mais extensos, dos 10, está lá em Êxodo 20, no finalzinho desse segundo mandamento, Jesus arremata dizendo, a Bíblia dizendo, né, está lá foi antes de Jesus, dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Está lá, registrado, finalzinho do segundo. Os que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, olha aí, além dos mandamentos, que tem uns que vai além dos 10, os 10 é um resumo, são princípios. Ele fala no amor, que era o que o jovem rico não tinha. Ou seja, ele amava mais as riquezas que o próprio Deus, como já falamos. Então, amados, esse seria um problema seríssimo. A falta de amor a Deus e, por extensão, ao próximo. Muito bem. Mas o inimigo, ou seja, Lúcifer, que é o opositor da verdade, aquele anjo rebelde, você sabe a história, ele, segundo alguns estudiosos, e eu estou inclusive pesquisando esse assunto, mas alguns estudiosos da Bíblia aprofundados, eles dizem que Lúcifer está trabalhando muito com o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Então, de que forma ele está trabalhando? Porque não é fácil enganar, especialmente os adventistas do sétimo dia, imagine. Ele sabe tudo, ele era lá do céu, ele conhece os detalhes. Esse não terás outros deuses diante de mim, o mim está no singular, mim. Tem uma outra passagem que lança luz sobre isso, é 1 Coríntios 8,6, diz que há um só Deus, o Pai. Quer dizer, a Bíblia diz que há um só Deus, o Pai, e o Pai é um aposto, que se chama em gramática, né, no português, está entre vírgulas. Quer dizer, a Bíblia é taxativa. Há um só Deus, vírgula, o Pai, vírgula. Então não tem como fugir de uma interpretação que não seja correta. Correta é isso, há um só Deus, o Pai. Mas a Bíblia também afirma que Jesus é Deus, está lá em 1 João 5,20. Então, aparentemente, um conflito, e a Bíblia não pode entrar em conflito. Como resolver o impasse? Bom, amados, aí a coisa já começa a aprofundar mais. Em João, capítulo 17, verso 3, lá diz assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aqui reforço o único lá de 1 Coríntios 8,6. Né? Único, seria no hebraico, seria, se não me falha a memória, a palavra é o numeral 1, é errad. Seria numeral.
corresponde ao 1 em português, nesse caso. Bom, e outra, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 16, ela diz assim, porque aquele que tem, ele só, a imortalidade, e nunca foi visto por homem algum, nem jamais será visto. Ou seja, os homens pecaminosos, lógico, caídos, no nosso caso. Então, essa passagem também é muito interessante, porque quem é esse aí? Foi o Pai, o Filho, o Espírito Santo? É uma boa pergunta, um bom assunto para pesquisa, né? Bom, alguém poderia contestar, mas Jesus veio aqui na Terra, mas ele veio em forma humana. Ele é igual ao Pai, mas ele estava em forma humana, realmente estava. Acontece, irmão, que nós não podemos esquecer da transfiguração de Jesus. Lembra? Ele, lá no capítulo 17, está nos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos, mas, por exemplo, em Mateus 17, capítulo 17, lá está esse detalhe. E diz que João, Pedro e Tiago, que eram os mais chegados a Jesus, os 3 discípulos, eles, na famosa transfiguração lá do monte, que você conhece, já viu falar? Eles viram a divindade de Jesus. Jesus ali retomou a divindade por alguns momentos e eles viram. Então, aqui lança luz ao que nós falamos antes, lá de 1 Timóteo 6,16. Lança luz de que realmente o Pai nunca foi visto por homem, a não ser Adão e Eva antes da queda, que falavam com ele face a face lá no jardim, era com o Pai. Fora isso, nós pecadores, nenhuma pessoa humana presenciou a face do Pai. Então, amados, e Jesus, ao retomar a divindade, ele foi visto por essas 3 pessoas. Então, são assuntos interessantíssimos. E mais implica em salvação, você viu ali? A vida eterna é essa, que te conheço a ti só como único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Muito bem, amados. Então, isso seja incentivo para nós estudarmos, seguirmos as orientações do Espírito da profecia, tanto da Bíblia como da irmã Ellen Goldwhite, para não sermos enganados esses últimos dias. Porque o inimigo vai tentar nos enganar, já está tentando dentro da própria Bíblia. Porque aí não tem desculpa, né? Porque a verdade veio e se não aceitarmos, perderemos a vida eterna. Que Deus vos abençoe, o nosso desejo, a nossa oração. Amém.